Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso podcast No Que Tange. Eu sou Guimarães Silva, o seu habitual moderador nestas viagens pela ciência do direito, que hoje decidiu aterrissar para o tema provas em processo civil. Hoje temos como convidado o Dr. Osvaldo Malanga, que nos vai ajudar a refletir sobre este importante tema. O Dr. José Malanga é um profissional que teve a oportunidade de fazer uma viagem pelas duas profissões importantes no sistema judiciário, que foi juiz, é advogado neste momento, é docente também, ou foi docente. O Dr. Osvaldo Malanga tem uma obra publicada sobre processo civil também, e por isso tem a competência mais do que suficiente para abordar as questões que lhe vamos colocar ao longo deste episódio. Seja muito bem-vindo, Dr. Osvaldo Malanga. Muito boa noite, caros internautas. Muito boa noite, Dr. Guimarães Silva. E sou docente de Direito. Qual é a cadeira que dá aulas, doutor? Recursos em processo civil. Recursos em processo civil, ou professor de recursos em processo civil. Doutor Osvaldo Malanga, o que é que gosta de fazer quando não está a fazer assessoria ou a fazer as suas lições de recursos em processo civil? Essa pergunta é tendenciosa. Eu estou à espera só da resposta para depois fazer uma outra. Atualmente, ler. Sobretudo ler. E vou lhe dizer porque que a pergunta é tendenciosa. Então já não canta, não é? Não. Houve uma altura da vida em que eu tive mesmo de optar. Nós somos colegas, não é? E nós só fazíamos uma prova por ano. E estar a levar uma carreira artística profissional também, era quase profissional, estava no início da carreira e estava a andar muito bem. Tive que optar. E o direito falou mais alto, o direito, a justiça falaram mais alto e pronto, decidi largar a carreira enquanto músico para fazer a carreira enquanto jurista. Quer dar-nos nota quem era o seu companheiro de palco na altura? Isso ficou mesmo naquela fase. Não, mas o meu companheiro... É para as pessoas compreenderem a importância da sua carreira no momento. É consabido que eu fui parceiro do Kid MC, somos amigos até hoje, começamos a carreira... Eu já vinha de uma carreira há bastante tempo, que tinha começado no Lubango, mas que quando mudei para aqui para Luanda, abracei o Kid e fizemos um primeiro álbum juntos, que para as condições em que nós tínhamos para início de carreira foi um sucesso. Como é que se chamava o álbum? 1 por 2, 2 por 1. 1 por 2, 2 por 1. Tivemos aqui no podcast No Que Tange o Dr. Sérgio Godinho, que fez uma referência, por acaso, a esse álbum, e disse, olha, quando o Dr. Osvaldo Malanga, na altura o Vulcano, pretendia lançar o disco, pediu-me que ouvisse o disco, que desse a minha opinião. Eu disse, pá, Dr. Sérgio, o Osvaldo tem uma dívida comigo. Na altura ele não fez isso comigo. Não é? É próprio. Na altura, antes de... Porque era uma coisa nova. Nós estávamos sempre nos espetáculos ao longo da cidade. Na altura, quem batia... Não é que quem batia também não batiam. Mas estavam a começar a carreira, eram calibrados, e nós tivemos a oportunidade de partilhar muitas vezes muitos palcos daqui da cidade com calibrados na altura, e a maior parte dos músicos emergentes aí em 2003, 2004, 2005. E quando gravávamos as nossas músicas, as pessoas mais próximas nós punhamos em contacto ao ouvir as nossas primeiras músicas. E aquele álbum não foi um boom, não é porque não tinha qualidade, tinha muita qualidade artística, não foi um boom porque era uma produção independente. Sabe mais ou menos com quanto é que nós gravamos aquele álbum? Não. Olha, é uma história... É fixe. A mãe do que demos $2.000 na altura, acho que eram 200 mil kwanzas. E disse, vocês têm muita, mas muita vontade de colocar isso. Com este dinheiro, vocês vão gravar, vão editar e vão fazer publicidade. E era uma coisinha. Nós gravamos aquilo num quarto
2,5 metros, mas quando trouxemos aquilo a público, todo mundo, epá, era uma coisa boa na altura. Valeu a pena o esforço, então. Não, na altura valeu a pena o esforço, valeu a pena o investimento que a mãe do Kid, que a mãe do Kid fez em nós naquela altura, e no álbum seguinte o Kid deu aquele boom, só que eu já não queria tocar nos microfones enquanto tivesse que terminar a faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Pois, porque conflituava, não é? Muito, os palcos muito. A A música com a vida é académica. muito ciumenta mesmo. Não dá para fazer. E na altura havia o Gica, às vezes eu estava, o Gica era aí próximo, gravávamos no Alvalade, aí atrás do hotel, às vezes estava na aula, o que pá, como é? Temos que gravar hoje. Pá, para mim, tem que estar a matar uma aula que é para ir gravar, então houve uma altura em que eu tive que fazer uma opção, e a opção foi me formar em Direito. Arrepende-se hoje de ter optado? Não. Satisfeitíssimo com o rumo que a vida do Kid tomou. Acho que tornou-se num grande artista, muito, mas muito bem referenciado, com sucesso financeiro, sucesso. E eu tornei-me num jurista normal, comum, mas que também sempre com ideias de querer publicar alguma coisa, e fruto disso deu o livro, que a esta altura está com 2.500 cópias vendidas. Parabéns, doutor. Obrigado. Doutor, advogado, juiz, procurador. Se tivesse que escolher uma profissão, uma carreira para seguir para o resto da vida, qual delas escolheria? Há uma carreira que não colocou aí, a de professor. A de professor. Eu preferia ser professor. Prefiro ser professor. Deixava todas essas de lado e ia ser professor. Sim. Não vou perguntar as razões. Lembra-se de alguma história inusitada envolvendo processo civil que tenha vivenciado em algum momento? Tem algumas no seu livro, não é? Tenho. No seu livro. Olha, não tenho memória. Não se lembra. Não me lembro assim imediatamente. Não tenho memória de uma história inusitada em sede processual. Pode, então, nos dizer o que caracteriza a prova no nosso contexto jurídico? O que é a prova no nosso contexto jurídico? Obrigado, mais uma vez. Ora, o que caracteriza a prova no nosso processo civil é a demonstração da realidade de um determinado facto. Ou seja, todos nós temos direitos, ou dizemos supostamente ter direitos, mas é necessário demonstrar os factos que provam a existência deste direito. Os factos, ou seja, as provas visam demonstrar os factos, as provas têm por função a demonstração da realidade dos factos. Nós, quando vamos arguir um direito ou levamos um facto a juízo, depois temos de demonstrar as evidências que comprovem a existência deste facto. E esta demonstração das evidências é o que são as provas. Exatamente. Ou seja, as provas visam a demonstração da realidade de um determinado facto. Quais são os tipos de provas admitidas em processo civil? Várias. Pode enumerar algumas, as mais principais ou as principais? Depende da classificação que nós fizermos, porque nós podemos fazer uma classificação doutrinal ou uma classificação legal. Quanto à classificação legal, as provas podem ser pré-constituídas, provas constituendas, provas mediatas e imediatas, provas reais e provas pessoais. Quanto à classificação legal, nós temos também uma panóplia grande de provas. Vamos ter a prova por presunções, vamos ter a prova por confissão, vamos ter a prova documental, vamos ter a prova testemunhal, vamos ter a prova pericial e a prova por expensão judicial. Como vemos, urge aqui fazer uma distinção entre prova e instrução. A instrução tem que ver com o procedimento probatório, ou seja,
Se nós formos ver a matéria do direito probatório formal e imaterial, há aqui uma distinção. O direito probatório formal tem que ver com matérias sobre o modo de introdução das provas no processo, modo de introdução de provas no processo, etc, etc. Já o direito probatório material tem que ver com o ônus da prova, quem é que deve quando eu vou apresentar um facto, qual é o meio de prova que eu devo usar, a graduação das provas, que é uma matéria super, super importantíssima, Sim. e o valor das provas em sede do processo. Já que falou de graduação das provas, o valor da prova, eu lhe ia perguntar a hierarquia entre elas. Por favor, quer nos dizer qual é? Apesar de que o princípio básico do nosso direito probatório é o princípio da livre apreciação da prova, mas esse princípio tem exceções. Porque, como é sabido, existem dois tipos de sistemas probatórios, que são o sistema da prova tarifada e o sistema da livre apreciação da prova, que é um sistema mais moderno e consentâneo com a realidade atual. O sistema da prova tarifada, como sabemos, leva muitas das vezes à injustiça. E todos nós sabemos como é que Sócrates morreu. Foi por meio da escuta, era um meio de prova. Ou seja, a prova tarifada muitas das vezes leva a resultados injustos. Já a livre apreciação da prova permite que a prova seja apreciada livremente, mas que tem limitações. Um exemplo de um resquício do sistema de prova tarifada é a prova documental. A prova documental, nós quando temos um documento, a princípio esse documento tem força probatória plena. E temos um valor, já tem um valor. Diferentemente da prova por extensão, por exemplo, ou da prova testemunhal, que é apreciada livremente. Já a prova documental não é apreciada livremente. Esse é um exemplo. Ok, está esclarecido, doutor. A testemunhas, como é que é valorada ou avaliada a declaração das testemunhas na produção de prova? O juiz valora livremente e depende, porque nós temos 2 graus ou mais de testemunhas de ver e testemunhas de ouvir dizer. Uhum. Então, alguém que ouviu dizer e alguém que viu está mais próximo da realidade da pessoa que viu. E depois tem os impedimentos, suspensões que há sobre as testemunhas. Impedimentos de suspensões, não. Passa-me o termo agora. Deixemos essa questão para já daqui a pouco e falemos um bocadinho da prova pericial. A prova pericial. Como é que a prova pericial, em que situações é que a prova pericial é chamada, é necessária num processo judicial civil? Só para corrigir, são as inabilidades para alguém ser testemunha. Era o termo que eu queria usar. Okay. Então, há situações em que pessoas são inábeis para serem testemunhas de determinados factos. E aí vamos encontrar situações, só para terminar aqui, do parentesco, afinidade, etc., que tornam inábeis determinadas pessoas como testemunhas. Portanto, são causas que as testemunhas que tornam impossível as testemunhas fazerem essa intervenção como testemunhas, não é? Testemunhas, sim. Em relação à prova pericial, como lhe havia questionado? Prova pericial. Peritos são pessoas, o juiz ou quem tiver a apreciar uma determinada situação, porque a prova não se destina única, exclusivamente para os processos judiciais, em sede de outras franjas também é possível ter provas, é possível obter prova e valorar a prova. O juiz não tem conhecimento de tudo. O juiz não tem um conhecimento de valência universal. Vamos lá ver, se estivermos a tratar de uma questão que tem que ver com engenharias, que tem que ver com a resistência de betão numa determinada obra, o juiz não tem esses conhecimentos especiais. Então tem de chamar um engenheiro para testar a resistência de betão. Aí poderá chamar um perito.
As partes poderão indicar, normalmente são 3 peritos, cada uma das partes indica, ou a rola indica um perito, e o tribunal pode indicar um terceiro perito para fazer esse desempate. Peritos normalmente são técnicos com conhecimentos especiais sobre uma determinada matéria. Exatamente. Em processo civil, a confissão das partes no processo, que relevância é que tem? A confissão tem igualmente força probatória plena. E quando o facto é confessado, a princípio, a confissão é o assentimento que uma determinada parte dá a um facto que lhe é desabonatório e é abonatório à parte contrária. Quando a parte confessa, tem força probatória plena. Quais são os desafios enfrentados hoje no processo civil angolano, no que diz respeito à produção de provas? São inúmeros. A prova documental, acha que a questão relativa a acesso aos documentos, dificuldades de uniformização dos registros, é por si só uma dificuldade relevante para a produção de prova documental? Muitíssimo. Muito obrigado. Veja que vamos começar só a título de exemplo, a forma como nós somos identificados. Como pessoas. Onde é que nós vivemos e como é que nós somos identificados. Se calhar só Dr. Guimarães não, mas há muita gente entre nós que o registro aceita que a pessoa seja identificada como vivendo numa casa sem número e rua sem nome. Aí começa a dificuldade toda. Se a pessoa quiser produzir uma prova sobre um registro se tiver registro, casa sem número, rua sem nome, casa sem número, essa casa não tem registro nenhum. Quando tivermos a discutir algum direito sobre este imóvel, teremos muitas dificuldades por causa do registro. Não teremos acesso à documentação desse imóvel por causa do registro e teremos de nos socorrer a outros meios de provas que não teriam a mesma força que a prova documental. Esta é uma das dificuldades que nós temos. Depois, o acesso às provas também. O acesso às provas. Se os registros não funcionam como tal, depois como é que nós vamos decidir os casos que critério de decisão é que os julgadores vão usar para decidir os casos que estão em juízo? Torna difícil para quem vai decidir o processo. E depois nós temos muita dificuldade em registrar os factos. Vamos lá a nível do direito societário, há uma ata deliberativa, às vezes leva 2 a 3 anos a ser registrada. E para factos a que se exige a prova documental, então depois temos muitas dificuldades em decidir assuntos desta natureza. Para outro tipo de prova que não a documental também existe dificuldades a apontar? Sim, testemunha. Rua sem nome, casa sem número. Como é que vais encontrar a testemunha? A testemunha. Perito, vamos lá ver, estamos a discutir cotas de mercado, regulação e concorrência. Onde é que vais encontrar um perito destes? Não temos. Para a prova testemunhal, como é que o juiz avalia a credibilidade da testemunha? Como é que se avalia? Primeiro é o tipo de conhecimento que tem acerca dos factos. A sua qualidade, se é de ver ou de ouvir dizer. Isto é um dos critérios. E o outro, porque a prova testemunhal, em sede de processo civil, vem cimentar a prova que é apresentada nos articulados, porque a testemunha vem trazer prova sobre os factos quesitados, não é? Nos termos do 512. O relato da testemunha, a princípio, deverá ser coincidente com algum suporte probatório ou com depoimento de parte, se nós quisermos, que consta do processo. Por aí vamos aferir
o depoimento que a testemunha prestou. A avaliação sobre a licitude da prova é importante para que elas tenham o efeito que se pretende em processo civil? É importante, muitíssimo, muitíssimo. Porque não é justo que se o usem no processo de provas ilícitas. Não é admissível sequer. Como é que se considera, quando se considera uma prova ilícita? Vamos lá ver. Para que o Guimarães obtenha uma confissão, por exemplo, uso de tortura e o resto. Esta prova foi obtida ilicitamente. Ou, porventura, sem autorização nenhuma, estamos a ter uma conversa no WhatsApp, sem autorização nenhuma, o Guimarães quer usar essa nossa conversa como meio de prova. Pode. Eu tinha de conceder-lhe autorização para usar esta conversa no WhatsApp como meio de prova. Julgo que esta prova foi obtida ilicitamente, porque eu não sabia a pretensão que estava da conversa que estávamos a ter. Não sabia que a pretensão era de usar esta conversa como meio de prova. A lei tem alguma disposição específica, a lei civil, processual civil, tem alguma disposição específica que trata da questão da prova ilícita? Grande questão. Deixa-me lá ver. Tenho alguma coisa aqui na minha cábula. Mas, a princípio, não me vem uma norma específica agora, mas a princípio só é válido como... O juiz, quando vai admitir uma prova no processo, tem de ver se é lícita ou ilícita. Se for ilícita, não vai admitir. E não, nós temos medo de impugnação. Pois, claro. Doutor, por vezes nós temos situações em que nos vemos forçados a lidar com testemunhas hostis, testemunhas que podem não ter sido arrolados pela parte que está a interrogar ou que está a dirigir a pergunta ao tribunal para que o tribunal coloque as testemunhas. E a testemunha toma um posicionamento de agressão verbal ou de oposição aos questionamentos que estão a ser feitos. Como lidar com esse tipo de testemunhas? Não, as testemunhas estão obrigadas ao dever de cooperação. Então, fazem um juramento, prestam um juramento legal e devem obedecer àquele juramento. Estão obrigadas ao dever de cooperação. Se não cooperarem, como deve ser, lhes podem ser aplicadas sanções, desde multas, etc. Acha que o advogado tem de ser diligente no sentido de lembrar ao tribunal que essa testemunha não pode ter esse comportamento? Sim, porque porque qualquer um que se dirija a um determinado tribunal tem um dever de urbanidade. E se a testemunha faltar ao dever de urbanidade, há sanções a lhes serem aplicadas. Quais são os princípios, os grandes princípios que envolvam, os principais, se quiser, se não quiser mencionar todos, que envolvem a produção de prova? Exato. Atividade probatória, produção de provas. Sim. Ok. Nós começamos primeiro pelo princípio do dispositivo. Se a parte vai arrolar um facto, a mesma parte deve disponibilizar para o tribunal os meios de prova. O primeiro princípio é o princípio do dispositivo. O segundo princípio é o princípio da audiência contraditória. Quando for arrolado um meio de prova no processo, a parte contrária deve se pronunciar ou deve tomar contacto e ter a possibilidade de se pronunciar sobre este meio de prova. E depois temos o princípio, já falamos sobre ele, o princípio da livre apreciação da prova. No sistema prevalece o princípio da livre apreciação da prova. E depois o princípio da concentração, princípio da imediação, princípio da controvérsia, princípio da oralidade, princípio da cooperação, etc. Princípio do inquisitório, princípio da proibição de junção de provas ilícitas. Há aqui uma questão. Quanto ao princípio, e sinto muita dificuldade entre nós. Sim. Como cultor de direito comercial, o Código de Processo Civil proíbe o acesso à escrituração mercantil. E como é que nós produzimos provas? Quando tivermos um assunto relacionado a direito comercial e queremos
ter acesso à escrituração mercantil, o legislador no 534 proíbe, tem regras específicas de acesso à escrituração mercantil, quer a graduação, etc, etc. O comerciante, sendo comerciante, estes princípios sofrem limitações. Por exemplo, se o Guimarães for um comerciante e eu pretender ter um documento seu, não é como se fosse um não comerciante. Para que eu tenha acesso a um documento do comerciante, é necessário que se observem regras especiais que constam do Código Comercial. E como nós sabemos, o segredo é a arma de negócio. O legislador trouxe isso para o direito. Assim é que os requisitos para o acesso à escrituração mercantil constam em especial da lei comercial. Só a título de exemplo, se eu for comerciante, o Guimarães pedir que eu lhe dê o meu livro de registro de operações, eu não lhe darei. O Sr. Guimarães, mesmo sendo o tribunal, eu não sou obrigado a dar esta informação. Porque o legislador protege. Só a título de exemplo, a Coca-Cola deve ter tido N litígios, concorrência de outra natureza. Algum de nós sabe a fórmula da Coca-Cola? Não. Por quê? Porque o nosso legislador levou isso muito, mas muito a peito. E assim é que o artigo 42 do Código Comercial tem essa reserva de acesso à escrituração mercantil. Artigo 42, 43 e o artigo 534. Isso, se compulsarmos os manuais que tratam de direito comercial e os de processo civil, têm estas limitações bem assentes. E mesmo a nível da graduação de prova. Em sede de direito comercial, a graduação é diferente do direito civil. Uhum. E como sabemos, o direito comercial é um ramo de direito especial. Então, urge, quando tivermos de tratar dos nossos processos, quando tivermos que prestar informações desta natureza, termos de ter em atenção as regras especiais do direito civil, do direito comercial, porque o legislador especialmente diz que não se aplicam ao direito civil. Acha que existem considerações a serem feitas em relação à prova superveniente? Como nós sabemos, a prova superveniente é aquela que advém depois do processo ter sido introduzido em juízo. E esta prova pode ser apresentada até a audiência de discussão e julgamento. E a valoração vai depender da tipologia de prova que nós temos. A apresentação superveniente, a princípio, dará lugar ao pagamento de uma multa por parte de quem a apresentar supervenientemente, salvo se justificar que não tinha possibilidade. E, como tal, é sempre útil que a parte contrária tenha acesso a esta prova superveniente. Esta é a matéria de direito probatório material. Hoje vou falar um bocadinho de direito probatório formal, que tem que ver com o ônus da prova, ou seja, aquele que imputa um facto a outrem, que é aquele que deduz um facto contra a outrem, deve fazer prova deste facto. Esta é uma regra básica. E depois temos que ver também com a inversão do ônus da prova, a prova em casos especiais, porque há situações em que eu imputo um facto a uma determinada pessoa, mas essa pessoa é que terá de fazer prova, e depois com a graduação da própria prova. Tendo uma situação em que eu tenho um documento e uma escritura pública de compra e venda de um imóvel, depois tenho uma prova testemunhal, qual das provas é que há de prevalecer? Será a testemunha ou terá a prova testemunhal ou a prova documental? Então temos tudo isso. E mais, há o princípio da presunção da verdade, salvo erro, nos documentos autênticos. Se tratarmos de um documento, esse exemplo que eu configurei é de um documento autêntico, a princípio presume-se que seja verdadeiro.
Será que eu posso abalar essa presunção com a prova testemunhal? Grande questão. Pode? Não. Se estamos a dizer que aquele documento presume ser verdadeiro, é o dizer que o que está no seu bilhete não é. O nome que está no seu bilhete ou o rosto que está no seu bilhete não é seu. Não é seu. É. E esta prova só se pode. A prova plena só se pode afastar por meio de incidente de falsidade. Teve conhecimento de algum debate jurisprudencial, doutrinário, sobre provas que mereça aqui o nosso destaque? Tive por acaso, na tese, o ano passado, na tese do não, era uma agregação para o grau de professor doutor, um debate entre o professor Coutinho de Abreu e o professor Remédio Marques, que tinha que ver justamente com essa questão da classificação das provas em direito comercial e a sua graduação. Ok. Sim, senhora. Já fez essa explicação aqui há bocadinho. Doutor, no que diz respeito à prova e naquilo que preparou, acha que ficou alguma coisa por ser acrescentada? Que ficou... Não? Julgo que ficou tudo dito. Então, tendo ficado tudo dito, doutor, nós vamos então agradecer a sua presença no nosso podcast hoje, que fez uma reflexão sobre provas em processo civil. Tivemos o doutor Osvaldo Malanga a transmitir um bocadinho aquilo que é o seu saber jurídico sobre provas em processo civil. Obrigado, doutor Malanga. Obrigado também a si que nos assiste. Obrigado pela atenção da sua audiência. Pedimos que subscreva o nosso canal, se possível, e esteja atento às novidades que temos para si. Esta é a temporada de processo civil e processo civil. Tem outros episódios na temporada ainda para serem acedidos. Esteja atento e pode vê-los quantas vezes desejar. Muito obrigado e até a próxima. Grato pela atenção e até um próximo encontro.